Olá, meus amigos, de volta mais uma vez para mais um encontro aqui no nosso curso Legale. Trataremos hoje de modalidades de prisão. Prisão temporária e prisão decorrente de condenação pelo tribunal do júri. Esta última, mais uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Voltaremos a ele. Tudo bem? Mas vamos dar início aqui à nossa conversa, tratando, portanto, da prisão temporária. Prisão temporária, que é uma modalidade de prisão cautelar, os senhores sabem bem, que vem de uma lei lá de 1989, né? A lei 7.960 de 89. Uma modalidade já, portanto, antiga de prisão cautelar. Prisão cautelar esta direcionada especificamente para garantir a imprescindibilidade, ou, se preferirem, o resultado útil da investigação. Portanto, o primeiro ponto aqui que a gente tem que distinguir, até para não confundir com a prisão preventiva, é que a prisão temporária ela é decretada no bojo de uma investigação para garantir o resultado útil desta investigação. Portanto, por algum motivo eu preciso tirar o suspeito ou o investigado de circulação para que ele não embarace ou não atrapalhe a devida apuração dos fatos ainda em fase investigativa. Tá bom? Então esse é o principal ponto que distingue a prisão temporária de outras modalidades de prisão, notadamente a prisão temporária. Falaremos então sobre os requisitos para esta prisão e já adianto que vamos falar sobre uma recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada no julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade, que foram julgadas em conjunto, posto que conexas, as ações 3.360 e 4.109 do Distrito Federal, que foram julgadas em fevereiro de 2022, mais precisamente no dia 14 de fevereiro de 2022. Nós vamos ver que ao julgar estas ações, o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação conforme aos dispositivos da lei lá de 89, adequando-a à Constituição Federal e até a outros aspectos que foram incorporados no Código de Processo Penal no que diz respeito à prisão preventiva. Mas antes de tratar desse assunto, vamos tratar de uns aspectos gerais da lei que continuam os mesmos desde sempre. O primeiro deles é o seguinte: como eu disse para os senhores, prisão temporária é uma prisão que visa garantir o resultado útil da investigação. E daí o primeiro ponto que eu tenho para dizer para os senhores devem se lembrar, é que esta prisão ela tem prazo de validade, né? Diferente da prisão preventiva, que pode perdurar por mais ou por menos tempo, não há um prazo especificado em lei, aqui na prisão temporária há, e esse prazo nós vamos dizer é peremptório. O que diz o artigo 2º da 7.960 de 89? Que a prisão temporária ela pode ser decretada por no máximo 5 dias, renovável uma vez por igual período. Então, para a lei de prisão temporária, ela pode ser decretada por 5 dias, renovável por igual período. Mais tarde, um pouco mais tarde, um ano depois, veio a Lei dos Crimes Hediondos, a 8.072, que é de 1990. E ali houve uma disposição específica para os casos de prisão temporária para crimes hediondos. E a Lei dos Crimes Hediondos, no parágrafo 4º do artigo 2º, disse que, tudo bem, prisão temporária, 5 dias prorrogar por mais 5. Agora, se o crime investigado é hediondo, o prazo é outro. Se o crime investigado é hediondo, o prazo da prisão temporária é de 30 dias, prorrogável por igual período. Então, prazo da temporária, de acordo com a lei específica, 5 dias mais 5. Se o crime é hediondo, lei especial dos crimes hediondos 8.072, 30 por mais 30. Tudo bem? Vencida esse primeiro dado, eu vou enfrentar com os senhores as novidades trazidas, mais uma, pelo pacote anticrime, no que diz respeito à
à prisão temporária. A Lei 13.896 de 2019, o pacote anticrime, inseriu aí alguns parágrafos no artigo 2º da lei que diz respeito a esta questão do prazo da prisão temporária. Ele não mexeu no prazo, tá? O prazo continua o mesmo, 5 mais 5 ou 30 mais 30, se hediondo. Mas o que fez o pacote anticrime? Ele teve uma preocupação em relação à observância prática deste prazo, né? Então, parágrafo 4º do artigo 2º, vamos a ele para ficar mais fácil aí na tela. O mandado de prisão, estamos falando, claro, da prisão temporária, tá? Conterá necessariamente o período de duração estabelecido no caput deste artigo. O caput fala em 5 mais 5, mas eu já adianto para os senhores que se tratar de crime hediondo, a lei é especial, pode ser também 30 mais 30, tá? Então ele tem que conter o período de duração, se é 5 ou se é 30, bem como o dia que o preso deverá ser libertado. E não mandado tem que constar. Esta prisão é por 5 dias. E ele tem que ser libertado no dia tal do calendário. A prisão é por 30 dias. E ele tem que ser libertado no dia tal do calendário. Mais do que isso, parágrafo 7º, para vocês aí na tela. Decorrido o prazo contido no mandado, passaram-se lá os 5 dias, ou os 30, a autoridade responsável, independentemente de nova ordem judicial, deve pôr imediatamente o preso em liberdade. Exceto, claro, se tiver sido comunicada a prorrogação da prisão temporária ou a decretação de uma prisão preventiva. Então, o que diz o parágrafo 7º? O mandado tem que ter prazo e tem que ter o dia em que o detido tem que ser posto em liberdade. Chegou o dia, independentemente de qualquer ordem judicial, a autoridade responsável pela prisão, o delegado, portanto, deve liberar imediatamente o preso. Exceto se vier a ordem de que a prisão foi prorrogada. Olha, ficará mais 5, ou ficará mais 30. Ou, se já foi oferecida uma denúncia, por exemplo, e foi decretada a prisão preventiva. Fora dessas hipóteses, atingido o prazo, o suspeito tem que ser posto em liberdade imediatamente, independentemente de qualquer ordem. Tá bom? E voltando às novidades, diz o parágrafo 8º, inclui-se o dia de cumprimento do mandado no cômputo do prazo de prisão temporária. O que o legislador quer dizer com isso? O prazo de prisão temporária, ele tem natureza penal e não processual. Portanto, o dia que o mandado for cumprido, pouco importa se ele for cumprido às 7 da manhã ou às 7 da noite. O dia que ele for cumprido, ele já é contado como o primeiro dia. Certo? Cumprir o mandado às 18 horas, já contou um dia. O dia seguinte já é o segundo. Inclui-se no cômputo o dia do início. É um prazo, portanto, de natureza penal. Tá bom? Então, vencida esta parte, vamos agora para os requisitos para a decretação da prisão temporária. Eu vou ler com os senhores os requisitos da lei e mais na frente nós vamos tratar das alterações, não das alterações, da interpretação que foi dada pelo Supremo a este dispositivo e à luz de outros da Constituição e também do CPP, para melhor organizar, enfim, em que pé está a questão no que diz respeito àquilo que é necessário para a decretação de uma prisão temporária. Então diz o artigo 1º da lei, vamos a ele. Caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Se a prisão ajudar em alguma coisa, pode? Não, ela tem que ser imprescindível.
O sujeito precisa ser preso para que a investigação avance, para que se colha um dado substancioso para uma futura ação penal. Segundo requisito, e aqui o inciso 2, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. E o terceiro, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, portanto tem que haver algum indício de autoria ou participação, alguma justa causa, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E aí, meus amigos, a lei traz um rol de qual crime admite a decretação da prisão temporária, né? Não é um rol tão pequeno, eu vou colocar para vocês na tela, para ficar mais fácil o acompanhamento e a compreensão de em que quais crimes a prisão temporária é admitida. Aí na tela para vocês. Tá aí, admite-se a prisão temporária, havendo fundadas razões de participação ou autoria em homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo em qualquer de suas formas, extorsão em qualquer de suas formas, extorsão mediante sequestro, estupro. A lei ainda fala, está lá, se você abrir a lei, atentado violento ao pudor. Eu coloquei aqui uma observação, que o atentado violento ao pudor do antigo, né, 214 foi revogado, tá? O atentado violento ao pudor agora é uma conduta que foi tipificada como estupro, tá? Desde 2015, a conduta de atentado violento ao pudor, ela está inserida no estupro do 213. Seguindo, rápido violento, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte, quadrilha ou bando do Código Penal, que também já não chama mais quadrilha ou bando, agora chama associação criminosa, né? Mas a lei mantém essa redação, genocídio em qualquer de suas formas, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro e crimes previstos na lei de terrorismo. Professor, voltando aqui para os requisitos, esses requisitos eles são cumulativos, como é que funciona? É a partir de agora que eu vou tratar com os senhores da novíssima interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, de que maneira esses requisitos devem ser apreciados. Se em conjunto, se separadamente, se tem que estar os 3 incisos preenchidos, se só um deles, se 2, quais, em que condições. Sobre essas questões, trataremos no próximo bloco. Até já!